Olá, bom dia a todos. E aí, como é que estão? Tudo bem? Por aqui, tudo ótimo. Hoje está um dia bem bonito hoje, né? Mais um dia de outono, quentinho, sol bonito, céu azul. Tá um dia bonito aqui. No último vídeo, no último vídeo nós falamos sobre a questão dos 5%, que é essa notícia, essa mensagem que todos nós ouvimos, né? 5% da humanidade sobreviverá, 144 mil ficarão nesse mundo. Os eleitos, né? Os bonitos, os eleitos. Quando que nós vimos que não é verdade, né? Não é verdade. Muita gente, muitas e muitas pessoas são pessoas do bem. São pessoas com tendências ao bem, a fazer o bem. Essas pessoas podem nem saber que elas são, que elas têm essa tendência. Elas estão vivendo aí suas vidas normalmente, seguindo o seu fluxo normal, né? Tendo suas religiões, seu trabalho, sua vida, seu cotidiano. E essas pessoas têm uma tendência para o bem. Instintivamente ou até mesmo inconscientemente, elas rejeitam coisas ruins, elas rejeitam ações más que vão prejudicar alguém, instintivamente, seja nos pequenos gestos, nas pequenas ações. Basta observarmos isso em todos os lugares. Por exemplo, na fila de mercado, nos caixas do supermercado. Às vezes, aquele caixa prioritário está vazio e tem duas, três, quatro pessoas ao lado aguardando a sua vez no caixa ao lado. E o caixa prioritário está vazio. Essas pessoas são do bem. Essas pessoas têm essa tendência para o bem, para agir corretamente. Elas nem sabem. Outras pessoas mais egóicas, outras pessoas mais que estão pensando mais em si, elas veem o caixa prioritário e posso passar? Posso passar? Deixa eu passar na frente, não tem ninguém aqui, eu posso passar? Já vi isso várias vezes acontecer. Uma pessoa encostar um carrinho grande no mercado, aí numa caixa de prioridade, e a moça do caixa, por educação talvez, não sei, deixou passar. Era um carrinho bem grande. E aí um senhor de idade parou do lado com uma cestinha já um tanto pesada com seus mantimentos e teve que esperar. Quase que 20 minutos, meia hora esperando a sua vez de ser atendido ali no caixa prioritário, enquanto a outra pessoa passou correndo ali com pressa, pensando em si, só em si mesmo, passou ali. A gente vê isso. Esse tipo de pessoas são pessoas que têm essa tendência para si mesmos, né, para si. Não é ruim, apenas é uma tendência dela. Não é nada demais. Não vai gerar karma, não vai gerar, mas assim, ela prefere atender ela primeiro, né? Do que pensar no coletivo. Enquanto que essas outras pessoas, elas naturalmente, elas inconscientemente até, elas veem o caixa prioritário vazio e vão ali, no caixa ao lado, aguardar na fila a sua vez. Isso é comum de acontecer. Nós vemos esse tipo de coisa nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes ali. Aquelas coisas bem corriqueiras, bem dia a dia mesmo, né? O ônibus lotado, alguém cede o lugar para uma pessoa mais velha, né? Para uma gestante, para uma mãe com um bebê, é uma coisa comum, é um gesto comum que nós olhamos assim e observamos, né? Mas estas pessoas têm essa tendência para o bem, para, para agir bem, agir corretamente. Estamos apenas todos inseridos neste mundo onde, teoricamente, né, a nossa sociedade e as nossas leis incentivam a corrupção, incentivam o pensar em si só mesmo. Nós vemos, observamos isso até nas propagandas midiáticas, né? Essa tendência, né, de pensar só em mim, né? O meu problema é maior que os outros, o meu sofrimento é maior do que os outros. Nós vemos muito isso na mídia, na sociedade, mas observando essas pessoas anônimas, observando esses anônimos que estão ali, vivendo as suas vidas ali, simplesmente vivendo.
pequenos gestos, pequenos movimentos ali, demonstrando que elas estão aptas, que elas estão prontas para fazerem o bem, agirem o bem, seguirem a luz. Elas estão prontas. Elas até não, nem se dão de conta, mas estão prontas. O que basta é uma educação, é uma educação, é uma orientação a mais nesse sentido de como agir. Infelizmente, nossas leis, o nosso governo, ele não incentiva isso. Ele pune o honesto, o inocente, e incentiva o corrupto, incentiva e exalta aquele que passou na frente, exalta o que tem mais status, o que tem mais dinheiro, o que tem mais, enfim. Nós vemos muito isso aí. Mas isso é minoria, essas pessoas são minorias, enquanto que a grande maioria na nossa sociedade estão aí. Pessoas assim, pessoas boas, pessoas que rejeitam o errado, que rejeitam, né? E agem naturalmente, fazendo as escolhas mais acertadas, né? Fazendo o bem, sem perceber até. Basta agora uma troca no nosso sistema financeiro, nosso sistema governante, nosso sistema de leis. Basta uma mudança na mídia, onde a grande maioria das pessoas que tem essa tendência já natural a fazer o bem, elas serão incentivadas, elas serão educadas para isso, aprimoradas nesse sentido. Não precisa conhecer tudo sobre alienígenas, né? Como nós falamos no último vídeo. Não precisa conhecermos tudo sobre energias, sobre 5D, sobre Matrix, sobre o governo oculto, sobre teorias de conspiração. Isso não é sinal de estar apto, de estar pronto para ir para 5D. Estas pessoas comuns, essas pessoas que nem sabem que estão prontas para irem para 5D, agem assim, naturalmente, pessoas boas. Simplesmente assim, pessoas boas, fazendo gestos pequenos, gestos corriqueiros, como levantar no assento de um ônibus para outra pessoa se sentar. Pessoas honestas, pessoas simples, são a grande, grande maioria do nosso mundo. O que de fato acontece, o que nós vemos muito que acontece e isso está na própria literatura, para quem se interessar em pesquisar sobre comportamento humano, ali dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, vai encontrar as características de uma pessoa egóica, de uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não se preocupa com o outro, né? Se preocupa com si mesmo. A característica está ali. Elas falam alto e rápido, que é para não dar tempo do outro falar. Elas gritam mais, elas reclamam mais da própria vida, reclamam mais da situação. Elas gritam mais, elas fazem mais barulho. Observando nessa parte, na psiquiatria, na psicologia, nós vamos identificando essas pessoas aos poucos. As ações, elas até se enaltecem, elas até dizem que fazem o bem, que são pessoas honestas, elas se enaltecem, como se precisassem de uma validação, de um consentimento de todos que estão ouvindo ela, né? Gritam alto, falam alto, eu sou uma pessoa boa, eu sou honesta, eu não gosto de coisas erradas, eu não isso, eu não aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Mas vamos ver as ações dessa pessoa. Como é que são as ações delas? A própria psicologia, a própria psiquiatria mostra esse tipo de comportamento. Basta a gente pesquisar e ver. Enquanto que pessoas mais silenciosas, que são a grande maioria, estão aí. Sendo elas mesmas, agindo sem precisar
se enaltecer, sem precisar de validação, sem precisar mostrar que são pessoas boas, sem precisar mostrar que são pessoas honestas. São pessoas simples e estas são a grande, grande maioria. O que acontece é que uma pessoa que faz barulho, uma pessoa, alguém que se enaltece, que faz barulho mesmo, né, chama mais atenção. Faz mais barulho, chama mais atenção. E aí a gente olha, a gente observa. E a impressão que dá é que realmente é de fato que o mundo está cheio de pessoas assim. Essa questão de crimes na mídia, essa questão de corrupção na mídia, vamos observar. Observa. São casos isolados. Diante da sociedade como um todo, são casos isolados. São casos muito isolados. Tivemos uma manifestação aqui na minha cidade outro dia, uma manifestação pública assim de rua. Não convém o caso. Não era político, mas também não convém o caso. Foi mostrado que foi divulgado, foi feito um estardalhaço, dizendo que 40 mil pessoas estiveram no evento. Que foi um sucesso. 40 mil pessoas no evento foi um sucesso. Mas aí a gente olha assim, mas só um pouquinho. Se pensar bem, né, toda aquela divulgação, as 40 mil pessoas, né, o sucesso todo que foi, né, não sei o quê. Mas se olharmos bem, o número de habitantes da minha cidade são quase 900 mil pessoas. Dessas 900 mil pessoas, 900 e poucas mil pessoas, 40 mil participou desse evento. Onde é que estava o restante? Onde é que estavam as outras 860 mil pessoas? Não dá nem para dizer que metade, né, um terço da população aprovou o evento. Não dá nem para dizer. Tá entendendo? Tá percebendo? Então, poucas pessoas fazem barulho mais alto e isso chama atenção. Se a gente olhar mídias assim, na mídia, notícias começa, 40 mil pessoas estiveram no evento que foi um sucesso. A manchete sai assim. E aí tu olha, mas 40 mil, mas é muita gente, né? Não, mas, olha, muita gente mesmo, né, participando daquilo lá. Mas, aí tu pensa no número de habitantes, só um pouquinho. A conta não está fechando. De 40 mil para praticamente 900 mil pessoas, a conta não fecha direito. Então foi um número expressivo ínfimo de pessoas ali, né? E para tudo mais, é assim que funciona. Quando nós olhamos na mídia, olhamos as tais notícias de corrupção, tais notícias de crimes, olharmos o tamanho de habitantes que moram naquela região. Nós costumamos achar que favelas, né, das mais favelas que tem em Rio, São Paulo, aqui mesmo, da onde eu resido, aqui no sul do Brasil, temos nossas favelas, né, crimes, nossos tráficos andando assim. E a notícia estardalha, né? A notícia chama atenção. O tráfico lá, um traficante, o tiro com a polícia lá. Não, mas aquela favela lá é muito perigosa, muito isso. Mas vamos olhar de novo. Olhamos de novo. Todo dia de manhã, bem cedo, os ônibus saem praticamente lotados de pessoas, de residentes que moram naquela favela, perigosíssima, indo trabalhar. Se olharmos de novo, a grande, grande maioria dos moradores daquela favela altamente perigosa são pessoas boas, são pessoas honestas, pessoas que enfrentam, que literalmente, né, como costumamos dizer aqui, né, matam um leão por dia, saindo bem cedo de suas casas, pegando 2, 3, 4 ônibus para irem trabalhar e fazer o caminho de volta. Mães
que muitas vezes tem que deixar os seus filhos sozinhos na casa, na favela perigosa, para poderem ir trabalhar, para levar o sustento para aquelas crianças. Pais que deixam, homens que deixam, né, suas famílias para irem trabalhar em obras, longe das cidades muitas vezes, dali de onde mora. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que controlam ali, né? Fazem bagunça ali, cometem seus crimes ali, diante de todas aquelas pessoas que moram, que residem ali. Tá entendendo? Tá percebendo? Se nós formos olhar realmente nesse sentido, né, olhando de fato, então nós percebemos que a grande maioria das pessoas são pessoas muito boas. Pessoas que estão realmente prontas para viverem na 5D. Elas apenas precisam de uma pequena orientação. Aliás, todos nós, né? Todos nós precisamos dessa pequena orientação, né? Todos nós que já conhecemos bastante do governo oculto, da Matrix, né? De energias, que estamos aí acompanhando mensagens de alienígenas, de ETs, acompanhando esse movimento todo, mas ainda assim somos pessoas boas. Ali de gestos pequenos, ali fazemos a nossa parte, nós também vamos precisar de uma orientação para sermos melhor ainda, né? Para agirmos corretamente. Nossa sociedade tem muito, né? Nossos valores estão um tanto invertidos, né? Nós só precisamos ajustar os valores corretos, ajustar a orientação correta, o pensamento correto. Hoje em dia nós olhamos coisas erradas ou pessoas, né, que cometem, pessoas abusivas, né, nós tivemos isso nas famílias, tem muito, né, infelizmente ainda tem, né, pessoas abusivas com suas esposas, com seus filhos, né, não chegam a ser violentas, não chegam a ser violentas, mas são abusivas com palavras, com gestos, nós vemos isso. E aí nós simplesmente, mas é o jeito dele, é assim, tá tudo bem, ele é assim mesmo, tá tudo bem. E aí nós concordamos com isso, nós ainda permitimos que aquele tipo de pessoa arrogante, aquele tipo de pessoa que só pensa em si, que é abusiva, que a pessoa que diminui, né, com palavras ofensivas os seus familiares, os seus filhos, a sua esposa, né, que está sempre criticando, não, está errado, está boca aberta, tá não sei o quê, sempre se achando melhor. Pessoas, né, que fazem esse tipo de coisa são pessoas abusivas e nós apenas, mas é o jeito dele, está tudo certo. Está errado, está completamente errado. Mas atualmente nós concordamos e olhamos, então, são esses pequenos ajustes que a nossa sociedade precisa. E quando o governo mudar, né, no governo da luz, né, quando a sociedade entrar no caminho, quando finalmente, né, teremos nossos amigos da luz aqui já nos orientando nesse sentido, são esses pequenos ajustes que serão feitos na nossa sociedade. Tá entendendo? Tá compreendendo? Quando nós tivermos, e vamos ter, porque todos nós sabemos, né, que muitos arcontes, muito governo oculto está vindo à tona, está sendo mostrado atualmente, né, e as pessoas estão olhando, estão observando, né, estão aprendendo a diferenciar no bom do ruim. Então, cada vez mais isso vem. E aí, quando todos eles forem retirados, nosso governo, a luz, né, Deus, Jesus, sejam silurianos, pleidianos, arcturianos, vão nos orientar nessa nova etapa, nessa nova caminhada, fazendo esses ajustes corretos, né, que nós estamos vivendo já de forma levemente distorcidas, né, levemente distorcida. Aquela questão do bem também, né? Nós acreditamos que uma pessoa boa deve aceitar tudo,
deve aceitar as coisas erradas porque é uma pessoa boa, né? Não pode criticar. Não, nós precisamos ser pessoas justas para depois sermos bons, né? Primeiro temos que ser pessoas justas, pessoas corretas. E aí sim agir de forma correta, de forma justa, né? São esses ajustes que a nossa sociedade precisa. E isso é a grande maioria das pessoas que são boas. Simplesmente boas. Compreende? Tá entendendo? Então deixa de lado essa história de 5% vai sobreviver, de 144 mil pessoas no mundo é que vão sobreviver. Olhe de novo. Observe de novo. Para as pessoas à sua volta, para as pessoas na rua, no seu trabalho. Observe. Veja as pessoas. Dê uma olhada na psicologia, identifique o comportamento humano, identifique o comportamento das pessoas ali e observe. Certo? Tá entendendo? Tá compreendendo? A grande maioria. Eu acredito que é um número vertido, como nós dissemos no último vídeo, né? São 5% que sairão deste mundo. São 144 mil pessoas que deixarão este mundo. Porque olhando de novo, olhando para o nosso dia a dia, olhando para esses pequenos gestos de ficar ali na fila, né, no caixa correto, enquanto o caixa prioritário está vazio, de levantar do assento de um ônibus, de ser uma pessoa correta, ser uma pessoa boa, são a grande, grande maioria, certo? Abraços de luz.